Nossa aula a partir de agora ela está sendo gravada, tá? Para a gente estar colocando para vocês assistirem novamente em caso de dúvidas, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês no grupo do WhatsApp e no Google Sala de Aula, no Classroom. Esse slide aqui foi onde paramos da última vez, tá? Onde a gente estava falando de reações, de equação, tá? E a gente acabou falando sobre a velocidade de uma reação. Só trocar aqui a cor aqui. E nós vimos essa velocidade aqui é a fórmula da velocidade instantânea, ou nós podemos chamar de lei cinética. E dei o exemplo aqui com duas reações, tá? No próxima tela que é da nossa aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos estar observando aqui, ó, que nós temos dois tipos de reações, as elementares. Tá? As elementares são aquelas equações que eu disse que é mais simples, tá? Que é uma equação direta, igual o exemplo que eu citei para vocês do H2 mais O2 formando H2O. No caso, para vocês, eu coloquei essa aqui um pouco diferente, porque eu coloquei dessa forma: 2H2 mais O2 formando 2H2O. Esse formato aqui é um pouco diferente, porque a gente não trabalha com essa fração. A gente coloca apenas o número 1 aqui direto, tá? Então, trabalhei com essa equação, dando o exemplo de uma reação elementar. Como vocês estão vendo aqui, ó, nas reações elementares as ordens são iguais aos próprios coeficientes. Como assim? Quando a gente fez aquela lei cinética, V igual a K vezes o coeficiente e tal, a gente colocou dessa forma, ó. Nós colocamos o H2, um colchete, colocamos o 2 aqui em cima, vezes O2, entre colchetes. Isso aqui a gente lê concentração, tá, pessoal? Concentração de O2. Aí colocamos 1 aqui em cima. Quando a gente falou disso aqui, quando a gente volta bem aqui na equação, ó, vocês podem verificar que aqui em cima nós temos um alfa e um beta. Quando a equação, como disse ali no slide, quando a reação é elementar, o valor que vai ficar aqui no alfa é o mesmo valor que tiver aqui na frente do elemento, do composto, tá? Então, foi o que a gente fez aqui, ó. O número que está na frente do H2, que é esse 2, nós colocamos bem aqui em cima na forma de expoente, tá bom? Isso aqui a gente já tinha comentado na aula passada, eu só estou relembrando para vocês. E reafirmando que isso aqui é equações elementares. No próximo, nós temos aqui, ó, nas reações complexas, as ordens são iguais aos coeficientes da etapa mais lenta da reação, conhecida através do mecanismo da mesma. Quando você observa isso aqui, ó, as reações complexas é aquela que tem mais de uma linha. Vou já tá mostrando o exemplo, tá? Nós vamos estar observando sempre aquela que é da etapa mais lenta. É ela que vai mandar na equação, tá? Da etapa mais lenta. Por isso que eu havia falado na aula passada para vocês ficarem atentos ao nome da etapa mais lenta. Vamos ver aqui no próximo slide. Ó, exemplo que eu acabei de citar, no caso aqui com outra equação, tá? De uma reação elementar. Nós temos aqui H2
mais I2, que é o iodo, né? Formando duas moléculas de ácido hídrico. Você observa que aqui na frente não existe nada. Porém, quando a gente está resolvendo, aqui na frente fica um número 1. Vou colocar aqui com outra cor. Fica um número 1. Ele não é obrigado a aparecer, então, mas a gente sabe que ele existe. Aqui na frente do I2, também ó, é o número 1. Por isso que aqui na hora da lei da velocidade, lei de velocidade ou lei cinética, tá? Pode ser os dois nomes. Nessa hora aqui, ó, a gente vai estar colocando a concentração do H2 e aqui em cima o número 1. Mesma coisa acontece aqui com a concentração do I2, tá? Então, lei cinética fica desse formato. Lembrando que aqui no meio é um sinalzinho de vezes, ó. Isso numa reação elementar. Quando a gente fala de reação complexa, é esse tipo de caso, ó. Você observa que acontece em mais de uma linha e nós temos uma reação global, ó, aqui embaixo, reação global, que é a mesma daqui de cima, tá? Aqui só está mostrando passo a passo que ela acontece. Primeiro acontece esse passo, que é chamado de etapa lenta, tá? Depois que acontece essa reação, vai ocorrer essa na sequência, ó. Esses tracinhos que vocês estão vendo aqui é porque esses dois elementos, vocês observar, essas duas substâncias, elas são iguais, ó. Elas são iguais e estão de lados contrários, os da seta, tá? Então a gente retirou eles da conta, é como se fosse uma conta de somar mesmo, tá? E vamos levar em consideração como se esse igual, como se essa seta fosse um igual lá na matemática, tá? O que vai acontecer? As substâncias que são iguais dos lados diferentes, a gente acaba eliminando. E desse lado a gente soma, ó. Ficou desse lado aqui, ó, da igualdade, o 2NO, a gente só reescreveu aqui embaixo. Nessa segunda equação ficou o O2, reescrevemos aqui embaixo. Colocamos a seta, já que não ficou mais nada, e o que sobrou aqui desse lado foi apenas o 2NO2, tá? Então tá aqui, a gente reescreveu, a gente fez o passo a passo dessa reação. Como eu disse para vocês há poucos instantes, quando a gente vai falar de velocidade, de lei cinética, de lei de velocidade, que é a velocidade instantânea, que é essa que fica no formato de V igual a K vezes as concentrações, você vai observar apenas aquela que tem o nome etapa lenta. Tá, ó, só essa que tem o nome etapa lenta. Você vai observar que bem aqui na frente você tem o que, ó? 2NO. Esse 2 que está aqui, ele vai virar expoente na hora que você vai estar escrevendo. Então, velocidade, o Vzinho, é igual a K vezes, que você pode colocar esse pontinho de vezes, a concentração do NO, que é a substância que nós temos aqui, ó. E a gente coloca o 2 lá em cima, porque ele tem esse índice aqui na frente. Na reação lá de cima, você observa que se você fosse fazer nela diretamente, a gente teria um caso desse jeito, ó. Vou colocar aqui se fosse a reação global. Essa é a reação global. Você iria escrever desse jeito, ó. V igual a K vezes concentração do primeiro reagente, ó, NO, coloca o colchete, coloca o 2 lá em cima, multiplicado pela concentração aqui do O2. O2. E a gente ia colocar o númerozinho lá em cima, número 1.
iríamos fazer isso. Porém, nós não utilizamos esse formato. A gente utiliza apenas a da reação lenta. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Lei cinética é feita com a etapa lenta. Sempre, tá bom? Sempre a gente faz com a etapa lenta. Então não esquecer disso aqui, tá, pessoal? Quando estiver fazendo esse tipo de lei cinética, tem que lembrar que na reação complexa, isso só é na reação complexa que a lei cinética é feita com a etapa lenta. O restante você pode ignorar para esse sentido de estudo. Tá? Até aqui, tudo ok? Vamos seguindo aqui. No próximo slide, nós temos aqui um exemplo de uma equação onde a gente vai estar calculando, vai estar procurando a velocidade média, tá? Você observa aqui que a gente tem a reação aqui em cima. Temos aqui a reação. E nós temos aqui uma tabela mostrando a variação na concentração do N2O5. Nosso composto a ser estudado, tá? De acordo com o tempo. A pergunta que está sendo feita aqui, qual é a velocidade média da reação no intervalo de 3 a 5 minutos? Isso aqui, pessoal, nós vamos fazer com aquela equação que a gente viu lá no início. Deixa eu só voltar aqui para vocês relembrarem. Com essa equaçãozinha que a gente viu aqui, ó. Nós vamos fazer com essa daqui, ó, tá? Variação de concentração. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar ela nesse caso. Vocês estão observando aqui, ó, que a pergunta é feita de 3 até 5 minutos. E o tempo que a gente tem aqui, ele está em segundos. Logo, para começo de conversa, eu pergunto a vocês o seguinte. 3 minutos são quantos segundos? Três minutos em segundos são 180 segundos, né? Sim, 180 segundos. Obrigado. E os 5 minutos equivale a quantos segundos? $300 segundos. Exatamente, obrigado. 300 segundos. Então, nós vamos calcular essa velocidade nos tempos de 180 segundos até 300 segundos. Então, vai ser exatamente a partir daqui, ó, até aqui. Bom, só esses números que nós temos aqui. Como é que a gente calcula isso? Faz esse cálculo. Como a gente já viu a fórmula, que é a variação de concentração, velocidade média é igual a variação, esse deltazinho significa variação,
na concentração dividido pela variação de tempo. Para resolver, parece complicado de início, mas é bem facinho, galera. Ó, o que a gente faz? Nós vamos pegar sempre o último número que a gente tem e subtrair do primeiro. Nos dois casos, tanto na concentração quanto no tempo. Como a gente observa que essa tabela está indo da esquerda para a direita, está indo naquele sentido, nós vamos pegar o número sempre da direita, lá do final. Nós estamos analisando só esses dois quadros, ó. Então, nós vamos pegar esse número que está aqui à direita, no caso da concentração. Então, eu vou colocar 0,180 e vamos subtrair do primeiro, que é 0,200. Esse valor, a gente vai já calcular essa subtração. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui com o tempo, ó. Vamos pegar o da direita menos o da esquerda. 300 menos 180. E vamos resolver essa continha aqui. Vamos continuar bem aqui em cima. Velocidade média é igual a 0,180 menos 0,200. Dá quanto esse valor? 20. 20 ou 0,020? Ah, por que tem que ter o zero, professor? Pronto, vamos lá. Você está pegando os valores dessa forma. 0,180, né? E você vai subtrair de 0,200. Nós sabemos que esse cálculo aqui fica meio complicado para a gente fazer nesse formato. O que a gente faz aqui nesse sentido? Nós colocamos o valor maior em cima para ficar mais fácil de calcular. Então, a gente só inverte os números para facilitar o cálculo. Então, se eu só trocar aqui de cor. Então, para a gente não estar se perdendo com os números, a gente faz nesse formato, ó. Nós vamos pegar 0,200. Aí, Camila, observa que a gente está fazendo já o cálculo com a vírgula, tá? É um número decimal. Aí, como nós estamos fazendo um cálculo com um número decimal, a nossa resposta vai ficar em decimal também, tá? Tá certo. Então, a subtração, ó, 0 menos 0 vem para cá. O 0 menos 8, a gente sabe que não dá para fazer essa conta, né? Então, a gente utiliza aquela técnicazinha de pegar um número emprestado. Nós vamos pegar um número emprestado aqui do 2. O 2 deixa de ser 2 e passa a ser 1, né? E vamos levar esse número para cá, ó. Então, no lugar de 0, a gente vai fazer uma conta com o número 10. Que 10 menos 8 vai dar igual a 2. Vamos continuar a conta, não parou aqui, ó. Esse número que tem aqui em cima, agora é 1, nós não fazemos mais o cálculo com 2. Nós vamos pegar 1 menos 1, que vai dar igual a 0. A vírgula permanece no mesmo lugar e o 0 menos 0 continua sendo 0. Por isso que a gente utiliza a vírgula aqui, tá bom? O 0, vírgula. Tá certo, entendi agora. Vamos seguir aqui. Então, nós temos aqui 0,020. Uma coisa interessante aqui, ó. Nós não mudamos a ordem, não foi? Colocamos o número maior em cima para poder fazer o cálculo. Isso implica dizer que se a gente inverteu, nós vamos ter uma resposta negativa, tá? Toda vez que você precisar fazer essa inversão, a tua resposta ela vai ser negativa. Para ficar mais claro para todo mundo, eu posso até utilizar outras formas de falar. Toda vez que o número menor estiver em cima,
a tua resposta vai ser negativa. Tá bom? Aí quando o número for, o maior for em cima, vai ser positivo. Exatamente. Porque nesse caso aqui, ó, nós precisamos mudar, não foi? Para poder fazer a conta? Foi. Se a gente já tivesse diretamente, por exemplo, só com os valores 0,300 menos 0,120, a gente não precisaria mudar porque o maior já está em cima. Então essa resposta vai ficar positiva. Se você tivesse que mudar, né? No caso, se a gente encontrasse 0,120 e menos 0,300, você só consegue resolver se você fizer a inversão. Aí nessa hora você já sabe. Eu estou fazendo a inversão para poder ajudar no cálculo, mas a resposta vai ficar negativa. De boas? De boas. Vamos seguir. Então aqui nós temos o seguinte, embaixo eu vou fazer 300 menos 180, que a gente já sabe que dá quanto? 120. 120, valor positivo, que a gente não precisou inverter, então vamos colocar o valor positivo. Só apagando aqui para arranjar mais espaço para nós. 120. E é nesse momento que eu vou fazer o quê? Dividir, né? Já sei que a resposta vai ser negativa no final. E nesse momento eu faço uma divisão. Vocês têm duas opções nesse momento. A primeira, mais simples, rápida e precisa, né? É você pegar a boa e velha calculadora e dividir. Você vai encontrar uma resposta próxima de 1,66 vezes 10 elevado a 4. Porém, você tem outra forma de fazer, tá? Quando você não tiver calculadora, você pode fazer da seguinte forma. Vou colocar aqui um tom branco, apenas uma observação. Existe uma forma de escrita na matemática que nós chamamos de notação científica. A notação científica ela serve para a gente estar escrevendo números que pegam muito espaço, tá? Por exemplo, a distância da Terra até a Lua, distância daqui até o Sol, distância entre planetas, são valores relativamente muito grandes. Então você usa a notação científica para você escrever esses números que são grandes, pegam muito espaço. Outro número que também pega muito espaço são os números que a gente utiliza que eu vou colocar aqui números pequenos, tá? Distâncias pequenas. Coloco aqui pequenas. Como é que você diferencia essas distâncias muito grandes e essas distâncias muito pequenas? Distância da Terra até a Lua, só um valor aproximado, não tem uma exatidão nesse valor, tá? Eu coloco aqui, ó, 380,000,000, se eu não me engano. Esse valor aqui ele é considerado muito grande, porque a gente pode colocar ele em quilômetros. Tá bom? Imagina essa distância aqui. Se ela fosse escrita em metros, por exemplo, a gente teria que colocar mais 3 zeros. Então esse valor vai ficando absurdamente grande dependendo da nossa forma de escrever. Outra forma de escrever aqui são os números pequenos. Um exemplo, a distância entre dois átomos. A gente estaria escrevendo 0,0000000. Esses valores que têm muitos números, nós podemos dizer que eles são pequenos, tá? Então, essas distâncias pequenas ou essas distâncias grandes, nós escrevemos na forma de notação científica.
Só que esse formato de notação científica a gente pode utilizar em qualquer valor. Inclusive eu vou estar utilizando ele aqui para facilitar este cálculo, tá? Então deixa eu só aceitar bem aqui aqui. Como é que eu transformo 0,020 em notação científica? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o número 2, que é esse bem daqui, e vou mexer com essa vírgula que está bem aqui. Eu vou tirar a vírgula daqui e vou colocar lá do lado do 2. Tá? Então eu vou tirar, como eu tirei a vírgula, agora ela vai ficar... Desculpa. Vai ficar aqui. Você vai observar o quê? Que essa vírgula ela passou por duas casas decimais. Passou pelo número 0 e passou pelo número 2 até chegar bem aqui. Então, a gente vai pegar o 2,0, vai multiplicar por uma potência de 10. E qual é o número que a gente vai estar colocando nessa potência de 10? É exatamente a quantidade de números que tu passou, que é o 2. Uma observação interessante é o seguinte: se você mexer a vírgula para a direita, igual a gente está fazendo aqui, o sinal desse 2 ele é negativo. Tá? Então nós fizemos a conversão, nós escrevemos esse número na forma de notação científica e ficou desse formato. Então, vou estar escrevendo 2,0 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Observação: esse número ele vai facilitar as nossas contas, tá? Mas se você quiser dividir diretamente aqui, não tem nenhum problema. Mesma coisa aqui, ó. Se eu levar a vírgula no 120, você tem aqui o número 120, transformou em notação científica. Nesse exato momento você não está vendo nenhuma vírgula, mas ela existe. Ela está desse lado aqui, ó. Não é obrigado ela aparecer. Para transformar em notação científica, você tira a vírgula desse ponto onde ela aparece, só que ela está oculta, e leva bem aqui, ó, para antes do 1. Toda vez, pessoal, a gente coloca a vírgula depois do primeiro número diferente de 0, tá? Então fica 1,2. E a potência de 10 vai ser o quê? Você vai pegar e contar quantas casas decimais essa vírgula passou. No caso, um número, dois números. Vamos colocar o 2. Observação: a vírgula agora a gente está mexendo ela para a esquerda. Quando você mexe a vírgula para a esquerda, o sinal é positivo. Então está aqui, notação científica do 120. E eu vou estar escrevendo bem aqui embaixo. 1,2 vezes 10 elevado ao quadrado. Positivo. Nessa hora aqui, o que a gente pode fazer? Velocidade média. Pegar o 2 e dividir por 1,2, que vocês vão encontrar 1,66 e vai escrever até o final. Mas a gente vai fazer desse jeito, aproximar aqui, ó, arredondar, e vou colocar 1,67, tá? Multiplicado pela potência de... Toda vez que você dividir duas potências no caso de 10, de base 10, você repete a base, né? E subtrai os expoentes. Então, vou colocar aqui menos 2 e vou subtrair com o número de baixo. Observa que o de baixo aqui ele é positivo. E vou fazer aquela jogada de sinais. Menos com mais vai ficar menos. Tá? Já estou indo direto aqui. Então, para finalizar a nossa conta, eu vou estar colocando velocidade média 1,67 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? No caso aqui é o que? Mol por litro vezes segundos na unidade. Mol por litro vezes segundos. Tá bom? Então a questão finaliza bem aqui, ó.
Então, esse daqui é a nosso primeiro exemplo, tá bom? Deixa eu passar aqui para uma próxima questão. Eu vou estar compartilhando essas telas com vocês, tá, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Não. Observação, antes de eu ir para a próxima, é o seguinte. Esses valores, eles estão relativamente com muitos números decimais. Porém, tem contas que são mais fáceis, tá? O que eu quero que vocês estejam atentos aqui é a forma de resolver. O número sempre varia. Então, velocidade respondida, vamos para a próxima. Mais um exemplo que nós temos aqui. A amônia é um produto básico da produção de fertilizante. Ela é produzida cataliticamente em altas pressões. Processo Haber, conforme a equação. Se a velocidade de produção da amônia foi medida como, nós temos aqui 2,0 vezes 10 elevado a menos 4 mol por litro vezes segundos. Dá uma olhadinha nisso aqui, isso aqui é interessante, tá, pessoal? Mol por litro vezes segundos. Você também pode escrever nessa mesma forma aqui, tá? Essa barrazinha aqui que significa divisão, quando você tira ela e transforma em multiplicação igual está aqui, você deve estar atento aos sinais, aos expoentes que são acrescentados bem aqui, ó. Tá? Se tirou a barrazinha que tem aqui e colocou um sinal de vezes, as outras duas letras ficam com um sinalzinho de menos 1 no expoente, tá bom? Então, temos essas duas formas de estar escrevendo a unidade de velocidade média de uma reação. Então, vamos continuar aqui a leitura. A velocidade da reação em termos de consumo de N2 é igual a quanto? Como é que a gente vai estar resolvendo essa questão? É importante estar observando o que nessa hora aqui, pessoal? Deixa eu só... O seguinte, você vai precisar estar atento à seguinte informação. Velocidade no caso aqui da amônia, o NH3, ele é igual a 2,0 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Eu já citei essa parte aqui. Você vai ficar atento exatamente aos expoentes, tá bom? Desculpa, expoentes não. Vacilei aqui no nome. Não é expoente, Vale, voou aqui o nome. Os coeficientes. E o que é que você vai observar? Você vai ficar atento à seguinte coisa. Que aqui na frente... Deixa eu trocar aqui essa cor aqui. Aqui na frente que você tem 2NH3. Essa velocidade é para formar exatamente 2 mols. Tá bom? 2 mols de NH3. Quando eu observo bem aqui, ó, a relação, nós temos 3H2. Nós temos bem aqui 1N2. Aqui nós temos 1 mol de N2. Aqui nós temos 3 mols de N2. Cadê? Mols de H2, desculpa. E aqui são os 2 mols de NH3. Como a velocidade aqui é para 2 mols, nós temos que ter a relação, nós temos que saber qual é a velocidade para 1 mol, porque isso aqui é proporcional. Nós temos aqui 1 mol e eu quero saber essa mesma velocidade para 1 mol. E o que a gente faz?
Se nós sabemos que 2 mols precisa de uma velocidade de 2,0 vezes 10 elevado a menos 4, 1 mol, uma relaçãozinha, pessoal, de regra de 3, vai precisar de quanto? Daqui a gente faz meio pelos extremos, tá? Só colocar aqui uma coisinha aqui diferente aqui para separar isso aqui bem aqui. A gente faz uma regrinha de 3, uma relação, para continuar essa explicação. Quando você faz aqui a relação do número que está aqui embaixo, no caso é o x, multiplica com 2, você vai ter o que a gente já conhece de 2x. Isso tem que ser igual ao produto dos outros extremos, que no caso é 1 mol vezes 2. 1 vezes 2 já sabemos que é o próprio 2, tá bom? Vezes 10 elevado a menos 4. Nessa hora aqui queremos só o valor de x, então tira esse 2 aqui e leva dividindo. 2,0 vezes 10 elevado a menos 4, joga aqui para baixo da divisão. E vocês já sabem que 2 dividido por 2 é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Observa que nós encontramos a velocidade para 1 mol. Como o N2 só tem 1 mol, e a pergunta é para N2, nossa resposta vai ser aquele item que tiver 1,0 vezes 10 elevado a menos 4. Mol por litro vezes segundos. Então, a gente pode ir direto à nossa resposta, que é a letra A. Tá bom? Então, nós resolvemos essa questão apenas relacionando os coeficientes. Tá bom? Respondido essa, você poderia fazer a mesma coisa para descobrir aqui, ó. Só bem rapidinho aqui, se você quiser saber a do H2, você colocaria o seguinte: nós sempre temos essa relação, ó. Lembra disso? Como seria se a gente fosse fazer para o H2? Você faria da mesma forma. 2 mols de NH3, coloca aqui para vocês verem. NH3 formam, aliás, precisa da velocidade de 2,0 vezes 10 elevado a menos 4. Se eu quero saber para 1 mol, no caso de, desculpa, para 1 não, para 3, né? 3 mols que tem aqui, ó. 3 mols, você faria a mesma conta, só que eu vou trocar a letra para não confundir aqui. E multiplicaria, faria essa relação, sem nenhum problema. 2 mols vezes y, daria 2y. 3 vezes 2 daria 6 vezes 10 elevado a menos 4, no caso aqui, 0. Depois faria a divisão por 2. 6,0 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 2. E nós já sabemos que 6 dividido por 2, menos 4 mol por litro vezes segundos. Essa velocidade que eu calculei agora é a velocidade para o H2. A velocidade que eu tinha feito anteriormente é para N2, tá bom? Mostrei para vocês como é que eu posso fazer esse cálculo para cada um dos compostos. Vamos seguindo aqui. Na sequência, nós temos essa outra equação, essa outra questão, desculpa. Como é que a gente pode resolver ela? A combustão do butano, do gás butano, é representada pela seguinte equação. Tá? Vocês estão vendo aqui o composto gás butano, nós temos aqui o oxigênio. Isso aqui, bem aqui, pessoal, esse símbolozinho significa calor. Tá?
e vai formar CO2 mais água. Se houver o consumo de 4 mols de butano, gás butano, a cada 20 minutos de reação, o número de dióxido de carbono é esse, produzido em 1 hora será. Primeira coisa que nós temos que fazer é da seguinte forma, é a seguinte coisa. Aqui vocês estão vendo que na frente nós temos um número 1, não aparece, mas nós temos, tá? Então a gente colocaria 1 mol de gás butano, CH4H10, estaria formando 4 mols de CO2. Como a gente quer saber se houver o consumo de 4 mols de butano, você vai pegar esse 4 mols que ele quer saber e colocar aqui embaixo, ó, 4 mols de butano, C4H10. Aí vai formar quantos mols de CO2? Mesmo esquema, regra de 3, mesma forma de fazer. Vou estar fazendo 1 vezes x, que vocês já sabem que é x, tá? Essa multiplicação em meio pelos extremos. E vou estar multiplicando esses outros dois números, que no caso é 4 vezes 4. 4 vezes 4 nós já sabemos que é 16. No caso, sabemos que o número daqui na frente ficou x, ficou igual a 16, não tem nada para dividir. Então, o número que vai ficar aqui embaixo é 16 mols de CO2. A curiosidade é 16 mols, plural. É a cada 20 minutos de reação que isso é formado. Em 1 hora vai ser produzido quanto? Então, vamos fazer outra relação aqui, ó. 16 mols de CO2 é formado em 20 minutos. Se nós queremos saber em 1 hora, 1 hora nós sabemos que são 60 minutos, nós vamos pegar aqui na frente e descobrir qual é o valor que vai ficar aqui em mols. Para fazer isso, ó, meio pelos extremos, do mesmo jeito, 20 vezes y, e aqui 16 vezes 60. Sabemos então que 16 vezes 60 dá igual a 960 e vou dividir por 20. A observação para fazer o cálculo, a gente pode dividir tudo por 10 ou simplesmente retirar esses zeros da conta, tá? Vai ficar 96 dividido por 2, que dá igual a 48. Então, nós temos 48 mols de CO2 formados em 1 hora. Tá bom? Formazinhas, questõezinhas nesse formato de fazer, tá? Deixa eu só ver bem aqui qual é o próximo slide. Pronto, o próximo slide faz parte do próximo conteúdo que a gente vai ver na próxima aula, tá? Nesse exato momento, o que vai ficar para vocês fazerem? Colocar o nome completo de vocês aqui no chat para eu fazer a frequência, tá? Aí a galera que vai assistir depois pelo YouTube, a gente finaliza por aqui a nossa gravação de aula. Já estou aqui parando, tá? Pessoal do YouTube, até mais.